Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer com o coração de todo mundo. É a história de Ângela, uma jovem trabalhadora que nunca imaginou que um simples acidente poderia mudar sua vida para sempre. Um tropeço, uma queda, um olhar e tudo que ela conhecia sobre amor e destino ia ser completamente transformado. Vocês vão acompanhar momentos de pura emoção, descobrir segredos que nem ela mesma sabia que guardava e viver junto com Ângela uma jornada repleta de surpresas que vão desde a alegria mais pura até aqueles momentos que apertam o peito da gente. E tem uma revelação no meio dessa história que muda tudo, absolutamente tudo. Mas eu não vou contar agora, senão perco a graça, né? Antes de começarmos, quero agradecer cada um de vocês que sempre está aqui comigo, que comenta, que compartilha essas histórias com pessoas especiais da vida de vocês. Se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, se inscreve aí embaixo que todo dia tem história nova. E acredite, você não vai querer perder as próximas que estão vindo por aí. Uma pergunta rápida para vocês. O que estão fazendo enquanto escutam nossa história hoje? Estão descansando depois de um dia corrido, preparando algo gostoso na cozinha, ou aproveitando aqueles minutinhos de paz? Deixa aí nos comentários. Adoro saber como vocês curtem esses momentos comigo. Agora vamos ao que interessa. Vou contar para vocês como tudo começou na vida de Ângela Santos, uma moça simples que nunca imaginou que o destino tinha planos tão especiais guardados para ela. A vida de Ângela Santos sempre foi feita de rotinas simples e sonhos guardados no coração. Aos 24 anos, ela acordava todos os dias às 5:30 da manhã na sua kitnet alugada no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. O apartamentinho era pequeno, apenas um cômodo que servia de quarto, sala e cozinha, mas era seu cantinho no mundo, conquistado com muito suor e determinação. As paredes eram decoradas com algumas fotografias da família no interior de Minas Gerais e um calendário onde ela marcava cuidadosamente os dias que faltavam para enviar dinheiro para a mãe. Ângela não era de reclamar da vida, mesmo sabendo que cada centavo precisava ser muito bem pensado antes de ser gasto. Ela tinha aquele jeito mineiro de encarar as dificuldades com um sorriso no rosto, sempre encontrando um motivo para agradecer pelo que tinha, por menor que fosse. Depois de um banho rápido e um café preto forte, Ângela pegava 2 ônibus para chegar até a mansão dos Cordeiro, no bairro nobre de Higienópolis. A viagem durava quase 1 hora, mas ela aproveitava o tempo para estudar ou simplesmente observar a cidade acordando através da janela embaçada do ônibus. Há 2 anos ela trabalhava como empregada naquela casa imponente de 3 andares, com jardins bem cuidados e uma piscina que parecia saída de filme. O trabalho era puxado, mas ela gostava do que fazia e se orgulhava de manter cada cômodo daquela casa impecável, como se fosse um reflexo do seu próprio caráter. Ângela tinha o dom de transformar qualquer ambiente em um lugar acolhedor, mesmo que ela mesma não percebesse isso. Suas mãos delicadas cuidavam de cada detalhe com carinho genuíno, arrumando as flores nos vasos, organizando os livros na estante da biblioteca e deixando sempre um cheiro gostoso de lavanda nos lençóis fresquinhos. O que mais chamava a atenção em Ângela era sua sinceridade natural e a forma como tratava as pessoas ao seu redor. Ela não sabia fingir ser quem não era, e isso se refletia no jeito doce como falava com o jardineiro seu Antônio, que cuidava das plantas há mais de 10 anos, ou na paciência que tinha com Dona Carmen, a cozinheira mais ranzinza de todo o bairro. Ângela, você tem um coração que não cabe no peito. Dona Carmen sempre dizia quando a via dividindo seu lanche com quem esquecia a comida em casa. Essa gentileza natural fazia com que todos na casa gostassem dela, mesmo que Ângela nunca soubesse disso. Ela simplesmente era assim, sem calcular nada em troca. Sua mãe sempre dizia que bondade plantada sempre dá frutos bons, e Ângela carregava esse ensinamento no coração como se fosse um amuleto da sorte que a protegia de todos os males do mundo. A rotina de trabalho de Ângela começava às 7 da manhã e só terminava às 5 da tarde, com uma pausa de 1 hora para o almoço. Ela conhecia cada cantinho daquela mansão como se fosse sua própria casa.
Sabia exatamente onde ficava cada objeto, cada livro, cada quadro na parede. A casa tinha 12 cômodos no total, contando com a biblioteca que mais parecia um museu particular, a sala de jantar formal que comportava 20 pessoas, e o escritório do patrão que sempre cheirava a madeira de lei e perfume masculino caro. Ângela cuidava de tudo, com uma dedicação que ia muito além do simples cumprimento do dever. Ela realmente gostava de ver cada ambiente brilhando de limpo, cada almofada no lugar certo, cada vaso com flores frescas que ela mesma escolhia no mercado de flores da esquina. Nos fins de semana, quando não estava trabalhando, Ângela frequentava as aulas de administração, em uma faculdade particular no centro da cidade. O curso era pago com muito sacrifício, mas representava o sonho de um dia ter seu próprio negócio, talvez uma pequena confeitaria, como sempre imaginou desde criança. Ela guardava cada aula como um tesouro, fazendo anotações caprichadas em cadernos que comprava sempre na promoção, e estudava até tarde da noite, mesmo quando o cansaço do trabalho pesava nas pálpebras. Ângela sabia que a educação era a única forma de mudar de vida de verdade, e por isso se dedicava aos estudos com a mesma determinação que colocava em tudo o que fazia. Nas noites de sábado, enquanto suas amigas saíam para se divertir, ela ficava em casa estudando e sonhando com o futuro que ia construir com as próprias mãos. Uma das coisas que mais intrigava Ângela era o patrão, Rafael Cordeiro. Nos 2 anos que trabalhou na casa, ela o viu poucas vezes, sempre de passagem, sempre com pressa, sempre com aquela expressão séria de quem carrega o peso do mundo nos ombros. Rafael era um homem bonito. Isso ela não podia negar, com seus cabelos escuros sempre bem alinhados e olhos que pareciam guardar muitos segredos. Mas o que mais chamava sua atenção era a solidão que parecia envolver aquele homem, mesmo estando sempre cercado de pessoas importantes e negócios milionários. Ângela percebia essas coisas porque tinha o dom de enxergar além das aparências, uma qualidade que herdou da mãe, que sempre dizia que os olhos são as janelas da alma. Ela notava como ele às vezes parava na frente dos retratos de família espalhados pela casa, com um olhar distante que revelava uma tristeza profunda que dinheiro nenhum no mundo consegue curar. A casa ficava sempre mais vazia quando Rafael viajava a negócios, o que acontecia na maior parte do tempo. Nesses momentos, Ângela cuidava de cada cômodo como se fosse um jardim que precisava ser regado todos os dias, mantendo tudo em perfeita ordem para a volta dele. Ela trocava as flores, limpava os quadros, organizava os papéis da mesa de trabalho dele, sem nunca mexer em nada pessoal, e deixava sempre uma sensação de lar naquele espaço que poderia facilmente se transformar em apenas uma casa vazia. Era como se Ângela colocasse um pouco da sua alma em cada lugar que tocava, transformando a frieza do mármore e do vidro em algo que realmente parecia um lar, onde alguém podia ser feliz. Numa quarta-feira chuvosa de março, tudo mudou de uma forma que Ângela jamais poderia imaginar. Era meio da tarde quando ela ouviu o barulho da porta da frente se fechando, seguido de passos pesados subindo a escada principal. Estranhou na hora, porque Rafael não estava esperado de volta da viagem para os Estados Unidos até a semana seguinte. Dona Carmen tinha saído mais cedo para uma consulta médica, e seu Antônio estava no fundo do quintal, podando as roseiras. Então, a casa estava praticamente vazia quando os sons ecoaram pelo hall de entrada. Ângela parou de dobrar as toalhas na lavanderia e ficou prestando atenção, tentando entender o que estava acontecendo. Os passos pareciam mais lentos que o normal, como se a pessoa estivesse com dificuldade para caminhar. Preocupada, Ângela subiu até o 2º andar para verificar se estava tudo bem. Encontrou a porta do quarto principal entreaberta e, através da fresta, conseguiu ver Rafael sentado na beirada da cama, com a cabeça entre as mãos. Ele ainda estava vestido com o terno amarrotado da viagem, a gravata frouxa pendurada no pescoço, e tinha uma aparência de quem não dormia há dias. Ângela bateu delicadamente na porta e esperou pela resposta antes de entrar. "Senhor Rafael, o senhor está se sentindo bem?" perguntou com aquela voz doce que sempre usava quando alguém precisava de cuidado. Rafael levantou os olhos para ela e foi então que Ângela percebeu que ele estava com febre alta. O rosto estava corado,
Os olhos brilhavam de um jeito diferente, e ele tremia ligeiramente mesmo fazendo calor naquele dia. Acho que peguei alguma coisa no avião, Rafael murmurou com a voz rouca, claramente constrangido por estar naquele estado na frente de uma funcionária. Ele tentou se levantar para ir ao banheiro, mas vacilou e quase perdeu o equilíbrio. Ângela não pensou duas vezes antes de se aproximar para ajudá-lo. O senhor precisa se deitar e descansar. Vou buscar um termômetro e alguns remédios, disse ela com aquela firmeza carinhosa de quem sabe cuidar de gente doente. Rafael não teve forças para protestar e se deixou guiar até a cabeceira da cama. Ângela o ajudou a tirar o paletó e a gravata, sempre mantendo o respeito e a discrição que a situação exigia. Depois, correu até o armário de remédios no andar de baixo para buscar tudo que podia ajudá-lo a se sentir melhor. Quando voltou ao quarto, Ângela trazia uma bandeja com água gelada, comprimidos para a febre, um termômetro e toalhinhas úmidas para refrescar o rosto dele. Rafael já tinha conseguido trocar de roupa e estava deitado por cima das cobertas, vestindo uma camiseta simples que o fazia parecer mais humano e menos intimidador do que sempre pareceu para ela. Vou medir sua temperatura primeiro, Ângela disse, enquanto organizava tudo na mesa de cabeceira. O termômetro marcou 39 graus, confirmando o que ela já desconfiava. Rafael realmente estava bastante doente e precisava de cuidados médicos adequados. Ela preparou os remédios na dosagem certa e encheu um copo com água fresca. Tudo com os gestos cuidadosos de quem já cuidou de muita gente na vida. Foi nesse momento que aconteceu o inesperado. Ângela estava se inclinando para entregar o copo de água para Rafael quando tropeçou no fio do abajur que tinha ficado meio solto no chão. O pé dela se enroscou de uma forma estranha e antes que pudesse se equilibrar, ela caiu diretamente em cima dele na cama. A água se espalhou pelos lençóis, os comprimidos voaram para todos os lados, e por alguns segundos que pareceram uma eternidade, os dois ficaram completamente imóveis, com os rostos a poucos centímetros de distância. Ângela podia sentir a respiração quente dele no seu rosto. Podia ver cada detalhe dos olhos castanhos, que sempre pareceram tão distantes, e agora estavam bem ali, olhando diretamente para ela, com uma intensidade que fez o coração dela acelerar de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Desculpe, Sr. Rafael, eu não queria... Foi um acidente. Ângela começou a se desculpar atropeladamente, tentando se levantar o mais rápido possível, mas Rafael segurou delicadamente o braço dela, impedindo que ela saísse dali. Está tudo bem, Ângela, ele disse com a voz baixa, sem tirar os olhos dos olhos dela. Foi só um acidente. Mas alguma coisa no jeito que ele falou, no jeito que continuou segurando o braço dela, no jeito que a olhava como se estivesse vendo pela primeira vez, fez Ângela entender que aquilo não tinha sido só um acidente. Tinha sido o destino empurrando duas pessoas uma para a direção da outra, no momento exato em que ambas estavam prontas para descobrir que existe algo no mundo mais forte do que todas as diferenças que separam as pessoas. Quando Rafael finalmente a ajudou a se levantar, seus dedos permaneceram entrelaçados por alguns segundos a mais do que seria normal, e os dois souberam que nada mais seria igual depois daquele momento. Nos dias que se seguiram ao acidente, Rafael tomou uma decisão que surpreendeu a todos na casa. Ele cancelou todas as reuniões e viagens programadas para se recuperar completamente da febre. Preciso cuidar melhor da minha saúde. Foi a explicação que deu para a secretária pelo telefone, mas a verdade era muito mais complexa do que isso. Pela primeira vez em anos, Rafael sentia vontade de ficar em casa, de descansar de verdade, de conhecer melhor aquele lugar onde morava, mas nunca tinha realmente vivido. E se fosse completamente honesto consigo mesmo, teria que admitir que a presença de Ângela tinha algo a ver com essa decisão. A forma carinhosa como ela cuidou dele naquele dia, a preocupação genuína nos olhos dela, a sensação de acolhimento que ela trouxe para dentro daquelas paredes frias, tudo isso despertou nele uma curiosidade que não conseguia ignorar. Ângela, por sua vez, se sentia dividida entre a alegria de poder cuidar de alguém que claramente precisava e o nervosismo de ter o patrão sempre por perto. Ela mantinha a mesma dedicação de sempre no trabalho, mas agora
Rafael acompanhava cada movimento dela pela casa, às vezes ajudando em pequenas tarefas, às vezes apenas conversando enquanto ela arrumava os cômodos. Você não precisa dobrar esses lençóis sozinha, ele disse numa manhã de quinta-feira, pegando uma ponta do lençol para ajudá-la. Ângela ficou tão surpresa que quase deixou tudo cair no chão. Senhor Rafael, isso é meu trabalho. O senhor não precisa se preocupar, ela respondeu. Mas ele balançou a cabeça com um sorriso que ela nunca tinha visto antes. Chame-me só de Rafael, e eu quero ajudar. A simplicidade daquele pedido mexeu com algo profundo no coração de Ângela, como se uma barreira invisível estivesse sendo derrubada tijolo por tijolo. Durante os almoços, que antes Rafael sempre fazia correndo ou nem fazia, agora ele insistia para que Ângela se sentasse à mesa com ele. No começo ela se sentia constrangida, achando que não era apropriado, mas Rafael tinha um jeito de convencer que era impossível resistir. A comida fica mais gostosa quando a gente come acompanhado, ele dizia, enquanto servia o prato para ela também. Essas refeições compartilhadas se tornaram os momentos favoritos do dia de ambos. Rafael descobriu que Ângela tinha opiniões inteligentes sobre os assuntos mais variados, desde política até literatura, e que sua visão de mundo, moldada por experiências completamente diferentes das dele, o fazia enxergar coisas que nunca tinha notado antes. Ângela, por sua vez, descobriu que por trás daquela fachada séria de empresário existia um homem sensível, que gostava de ler poesia nas horas vagas e que tinha uma risada gostosa que transformava todo o ambiente ao redor. Foi durante uma dessas conversas que Rafael descobriu sobre os estudos de Ângela. Ela estava contando sobre uma aula de empreendedorismo que tinha assistido no fim de semana quando ele percebeu o brilho especial que aparecia nos olhos dela ao falar sobre seus sonhos. Você quer ter seu próprio negócio? Rafael perguntou genuinamente interessado. Ângela assentiu com timidez, como se fosse bobagem uma empregada doméstica sonhar tão alto. Uma confeitaria pequena, nada muito grande. Sei que parece impossível, mas minha mãe sempre dizia que sonho sem planejamento é só ilusão, então estou me preparando primeiro. Rafael ficou em silêncio por um momento, admirando a determinação e a humildade daquela mulher que trabalhava para ele há 2 anos, e que ele estava conhecendo verdadeiramente só agora. Não parece impossível, parece corajoso, ele disse, e o jeito que falou fez Ângela sentir que talvez seus sonhos não fossem tão loucos assim. A cada dia que passava, os pequenos gestos carinhosos entre eles se tornavam mais naturais e frequentes. Rafael começou a preparar café para Ângela todas as manhãs, deixando sempre na xícara dela um bilhetinho com algum elogio ou palavra de incentivo. Obrigado por tornar esta casa um lar, dizia um deles. Sua gentileza ilumina todos os meus dias, dizia outro. Ângela guardava cada bilhetinho como se fossem tesouros preciosos, e sempre que lia um, sentia o coração acelerar de uma forma que não sabia explicar. Ela retribuía os cuidados, preparando os chás preferidos dele, deixando sempre flores frescas no escritório, e cuidando de cada detalhe com ainda mais carinho do que antes. Era como se os dois estivessem participando de uma dança delicada, onde cada gesto era uma forma silenciosa de dizer coisas que ainda não sabiam como expressar com palavras. Uma manhã de sexta-feira, Rafael apareceu na cozinha com uma proposta inesperada. Ângela, que tal se hoje você me ensinasse a fazer um bolo? Sempre quis aprender, mas nunca tive tempo. Ela ficou tão surpresa que deixou a esponja cair na pia. Um homem milionário querendo aprender a cozinhar com ela? Parecia coisa de filme, mas o sorriso sincero no rosto dele mostrou que a proposta era séria. Passaram a tarde toda na cozinha, com Ângela ensinando pacientemente cada passo da receita do bolo de chocolate que aprendeu com a mãe. Rafael se mostrou um aluno aplicado, mas desastrado, derrubando farinha na bancada e exagerando no açúcar, o que rendeu muitas risadas para os dois. Quando o bolo ficou pronto, eles dividiram a primeira fatia ainda quente, sentados ali mesmo na cozinha, e Rafael declarou que era o melhor bolo que já tinha comido na vida. Ângela sabia que ele estava exagerando, mas a felicidade no rosto dele era tão genuína
que ela acreditou por um momento que talvez fosse verdade. Naquela noite, depois que Ângela foi embora para casa, Rafael ficou sozinho na cozinha, pensando em tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia verdadeiramente feliz. Sentia que tinha encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Ângela tinha trazido para a vida dele uma leveza que ele pensava ter perdido para sempre, depois de tantos anos dedicados apenas ao trabalho e aos negócios. Ela o fazia rir, o fazia pensar, o fazia querer ser uma pessoa melhor. E o mais impressionante de tudo era que ela fazia isso sem esforço, simplesmente sendo quem era. Uma mulher autêntica, gentil e cheia de sonhos que Rafael queria muito ajudar a realizar. Ele estava começando a entender que o que sentia por ela ia muito além da gratidão ou da admiração. Era algo mais profundo, mais verdadeiro, algo que o assustava e o encantava ao mesmo tempo. O mês de abril trouxe chuvas constantes para São Paulo, e numa dessas tardes tempestuosas, quando o céu estava carregado de nuvens escuras e os trovões ecoavam pela cidade, aconteceu algo que mudou para sempre o rumo da relação entre Rafael e Ângela. Ela estava terminando de organizar a biblioteca quando os primeiros pingos grossos começaram a bater na janela com força. Em poucos minutos, o que era uma garoa se transformou numa tempestade violenta, daquelas que fazem a cidade inteira parar para assistir ao espetáculo da natureza. Rafael estava no escritório revisando alguns contratos quando ouviu o barulho ensurdecedor da chuva batendo no telhado. Levantou os olhos dos papéis e viu pela janela que o jardim já estava começando a alagar, com a água descendo pelos canteiros que seu Antônio cuidava com tanto carinho. Foi então que a energia elétrica foi embora de uma vez, deixando a casa inteira mergulhada numa escuridão repentina, que contrastava dramaticamente com os clarões dos raios que cortavam o céu. Ângela estava justamente subindo a escada quando tudo escureceu, e teve que se segurar no corrimão para não tropeçar. "Rafael, você está bem?" Ela gritou, esquecendo pela primeira vez de usar o tratamento formal que sempre mantinha. A voz dele veio do escritório, calma, mas preocupada. "Estou bem, e você? Cuidado para não se machucar aí." Ângela desceu devagar, tateando as paredes que conhecia de cor, e foi até a cozinha buscar as velas de emergência que ficavam guardadas na despensa. Suas mãos tremiam ligeiramente, não exatamente de medo, mas de uma ansiedade estranha que tomou conta dela quando percebeu que estavam completamente sozinhos na casa, no escuro, com a tempestade criando ao redor deles uma atmosfera íntima e misteriosa. Ângela acendeu várias velas e foi distribuindo pelos cômodos, criando uma iluminação dourada e aconchegante que transformou completamente o ambiente da casa. Quando chegou ao escritório onde Rafael estava, ele a ajudou a posicionar 2 velas grandes na mesa, e os dois ficaram ali parados por um momento, admirando como a luz dançante das chamas criava sombras suaves nas paredes e dava um tom romântico àquele espaço que sempre foi tão formal e sério. "Nunca vi a casa assim", Rafael comentou, olhando ao redor com uma expressão de descoberta no rosto. "Parece um lugar completamente diferente." Ângela sorriu, mexendo nervosamente com as mãos. "A luz de vela deixa tudo mais bonito mesmo. Minha mãe sempre acendia velas em casa quando eu era criança. Dizia que elas traziam paz para o ambiente." O jeito carinhoso como ela falou da mãe fez Rafael perceber, mais uma vez, como Ângela tinha essa capacidade especial de transformar qualquer situação em algo acolhedor e cheio de significado. Os dois se sentaram no sofá do escritório, ouvindo o barulho da chuva que continuava caindo com força lá fora. A conversa fluiu naturalmente, como sempre acontecia entre eles agora, mas havia algo diferente no ar naquela noite. Talvez fosse a intimidade criada pela escuridão, ou o som hipnotizante da tempestade, ou a luz dourada das velas que deixava o rosto de Ângela ainda mais bonito do que Rafael já achava. Eles falaram sobre memórias da infância, sobre medos e sonhos, sobre as coisas que realmente importam na vida e que quase nunca têm espaço nas conversas do dia a dia. Rafael contou sobre a solidão que sentia mesmo estando sempre rodeado de pessoas,
sobre como o sucesso nos negócios nunca conseguiu preencher o vazio que existia no seu peito desde que perdeu os pais ainda jovem. Angela ouviu cada palavra com atenção, com aquela capacidade única que tinha de fazer as pessoas se sentirem verdadeiramente compreendidas. Sabe o que mais me impressiona em você, Angela? Rafael disse depois de um longo silêncio contemplativo, enquanto observava as chamas das velas refletindo nos olhos dela. Você tem essa capacidade de cuidar das pessoas de um jeito que vai muito além do que deveria fazer. Não é só o trabalho, não é só obrigação. É como se você colocasse amor em tudo que faz. As palavras saíram do coração dele de forma tão sincera que Angela sentiu os olhos marejarem de emoção. Nunca ninguém tinha reconhecido dessa forma a dedicação que ela colocava em cuidar dos outros. Eu aprendi isso com minha mãe, ela respondeu com a voz embargada. Ela sempre dizia que a gente só consegue ser feliz de verdade quando faz os outros felizes também. E cuidar do Senhor é cuidar de você. Nunca foi só trabalho para mim. A sinceridade crua daquela confissão fez algo se romper dentro do peito de Rafael. Foi nesse momento que ele se inclinou para mais perto dela, erguendo delicadamente a mão para tocar o rosto de Angela. Você sabe que eu me apaixonei por você, não sabe? Ele sussurrou com os olhos fixos nos olhos dela. Angela sentiu o coração disparar de uma forma tão intensa que achou que ele ia pular do peito. Tudo o que conseguiu fazer foi assentir com a cabeça, porque as palavras tinham fugido completamente da sua mente. Eu também me apaixonei por você, ela conseguiu murmurar. E essas palavras foram como uma permissão para que Rafael finalmente fizesse o que vinha sonhando há semanas. Ele se aproximou devagar, dando tempo para ela se afastar se quisesse, mas Angela fechou os olhos e inclinou o rosto para encontrar os lábios dele no meio do caminho. O primeiro beijo foi suave, cheio de ternura e de todo o sentimento que os dois vinham guardando, sem saber como expressar. Era como se duas almas que sempre estiveram procurando uma pela outra, finalmente tivessem se encontrado. Quando se separaram, os dois estavam com os olhos brilhando de lágrimas de felicidade. Angela encostou a testa na testa dele e os dois ficaram ali, abraçados, ouvindo a chuva que continuava caindo lá fora como uma trilha sonora perfeita para aquele momento que nunca mais ia sair da memória de nenhum dos dois. Eu nunca imaginei que podia sentir algo assim. Angela sussurrou e Rafael a puxou mais para perto, beijando a testa dela com todo o carinho do mundo. Nem eu, ele respondeu, mas agora não consigo mais imaginar minha vida sem você. Naquela noite, enquanto a tempestade passava e as estrelas voltavam a aparecer no céu, dois corações se entregaram completamente um ao outro, sabendo que daquele dia em diante nada mais seria como antes. Nas 3 semanas que se seguiram ao primeiro beijo, a relação entre Rafael e Angela floresceu de uma forma natural e intensa que surpreendeu a ambos. Eles não conseguiam mais fingir que eram apenas patrão e empregada, e nem queriam. Rafael cancelou mais algumas viagens de negócios, delegando responsabilidades para sócios de confiança, porque simplesmente não conseguia imaginar ficar longe de Angela naquele momento. Ela, por sua vez, chegava mais cedo ao trabalho e saía mais tarde, sempre encontrando uma desculpa para passar mais tempo na casa, para estar perto dele. Os dois sabiam que estavam vivendo em uma bolha mágica que mais cedo ou mais tarde teria que ser rompida para enfrentar a realidade do mundo lá fora, mas por enquanto se permitiam simplesmente sentir aquele amor que crescia a cada dia entre eles. Durante esse período, Rafael fez questão de mostrar para Angela que ela era muito mais do que uma funcionária para ele. Ele a levou para jantar em restaurantes elegantes, sempre apresentando-a como alguém muito especial para quem perguntasse, sem nunca demonstrar constrangimento ou hesitação. Comprou flores para ela toda semana, sempre acompanhadas de bilhetinhos carinhosos que falavam sobre como ela tinha mudado a vida dele para melhor. Mais importante ainda, ele ouvia com atenção genuína quando ela falava sobre os sonhos da confeitaria, fazendo perguntas inteligentes sobre o planejamento do negócio e oferecendo conselhos baseados em sua experiência como empresário. Angela se sentia valorizada não apenas como mulher, mas como pessoa, como alguém cujas opiniões e sonhos realmente importavam para ele.
Uma sexta-feira à noite, depois de um jantar particularmente romântico em casa, onde Rafael tinha cozinhado pessoalmente para Ângela, seguindo uma das receitas que ela ensinou, os dois estavam sentados no sofá da sala, conversando sobre planos para o fim de semana, quando a atmosfera entre eles mudou sutilmente. Não foi algo planejado ou calculado. Foi simplesmente o resultado natural de semanas de intimidade crescente, de sentimentos que se intensificavam a cada olhar, a cada toque casual, a cada momento compartilhado. Rafael estava contando sobre um livro que tinha lido quando percebeu que Ângela o observava com uma expressão diferente nos olhos, uma mistura de carinho, desejo e uma decisão silenciosa que o fez parar no meio da frase. "O que foi?" ele perguntou suavemente, mas já sabia a resposta pelo jeito que ela o olhava. "Eu quero ficar com você hoje", Ângela disse com uma simplicidade e honestidade que era típica dela, sem rodeios, sem jogos, apenas a verdade crua do que sentia. As palavras saíram do coração dela diretamente para o coração dele, sem passar pela mente, sem ser filtradas pelo medo ou pela insegurança. Rafael sentiu o coração acelerar, não apenas pelo desejo físico que sentia por ela há semanas, mas pela confiança absoluta que ela estava depositando nele naquele momento. "Tem certeza?" ele perguntou, segurando delicadamente as mãos dela entre as suas. "Não quero que se sinta pressionada por nada." Ângela sorriu com aquela doçura que o encantava todos os dias. "Tenho certeza. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida." A singeleza e a convicção daquela resposta removeram qualquer dúvida que pudesse existir no coração de Rafael. Eles subiram para o quarto dele de mãos dadas, em silêncio, mas não um silêncio constrangido ou pesado. Era o silêncio de duas pessoas que sabiam exatamente onde estavam indo e por quê, que não precisavam de palavras para expressar o que sentiam, porque os corações já estavam conversando numa linguagem que só eles dois entendiam. Rafael parou na porta do quarto e se virou para Ângela mais uma vez. "Se em qualquer momento você quiser parar, é só falar", ele disse, mostrando mais uma vez o respeito e o carinho que sempre teve por ela. Ângela se ergueu nas pontas dos pés e o beijou com toda a paixão que vinha guardando, respondendo dessa forma a todas as dúvidas que ele pudesse ter. Quando a porta se fechou atrás deles, os dois souberam que estavam cruzando uma fronteira que os levaria para um território completamente novo da relação, um lugar onde não existiam mais diferenças sociais, onde não havia patrão nem empregada, onde existiam apenas um homem e uma mulher que se amavam de verdade. A manhã seguinte trouxe uma sensação de plenitude e felicidade que nenhum dos dois tinha experimentado antes. Ângela acordou nos braços de Rafael, com a luz dourada do sol entrando pela janela e criando desenhos luminosos na parede do quarto. Por alguns minutos, ela ficou apenas deitada ali, ouvindo a respiração tranquila dele, sentindo o calor do corpo dele contra o seu, se permitindo acreditar que aquela felicidade podia ser real e duradoura. Rafael acordou logo depois, e a primeira coisa que fez foi beijar suavemente a testa dela. "Bom dia, meu amor", ele murmurou com a voz ainda rouca de sono, e essas palavras simples fizeram o coração de Ângela se encher de uma alegria tão intensa que ela teve que segurar as lágrimas de emoção. Era a primeira vez que ele a chamava de "meu amor", e essas palavras pareciam selar de vez tudo o que tinha acontecido entre eles. Tomaram café da manhã juntos na cama, compartilhando torradas com geleia e conversando sobre planos para o futuro, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Rafael falou sobre reformas que queria fazer na casa, sempre usando nós em vez de eu, sempre incluindo Ângela nos planos como se fosse óbvio que ela faria parte de todos os momentos importantes da vida dele dali em diante. Ângela se sentia como se estivesse vivendo um sonho maravilhoso, mas ao mesmo tempo, uma pontinha de insegurança começou a crescer no seu coração. Será que aquilo tudo era real? Será que um homem como Rafael realmente podia estar apaixonado por uma mulher como ela? Essas dúvidas não duraram muito, porque Rafael parecia ler os pensamentos dela e sempre encontrava uma forma de tranquilizá-la com gestos carinhosos e palavras sinceras que não deixavam espaço para questionamentos.
Quando ela finalmente se levantou para se vestir e voltar para casa, Rafael a abraçou forte e disse: Ângela, você sabe que isso que temos não é brincadeira para mim, não sabe? Você é a pessoa mais importante da minha vida agora. E a forma como ele falou, olhando diretamente nos olhos dela, fez todas as inseguranças dela desaparecerem como fumaça no vento. Os 2 meses que se seguiram foram como um conto de fadas que Ângela nunca imaginou que pudesse viver na vida real. Rafael mudou completamente sua rotina para poder passar mais tempo com ela, e não era apenas uma mudança superficial ou temporária. Era como se ele tivesse redesenhado toda a sua vida, tendo Ângela como centro. Como se finalmente tivesse encontrado algo que valia mais do que todos os negócios milionários do mundo. Ele cancelou viagens importantes, delegou reuniões para sócios e, pela primeira vez em mais de 10 anos de carreira, colocou a vida pessoal como prioridade absoluta. Dinheiro eu sempre vou poder ganhar, ele disse para o sócio que reclamou das ausências. Mas o amor verdadeiro aparece uma vez na vida, e eu não vou desperdiçar essa chance. A mudança era tão radical que até mesmo Dona Carmen e seu Antônio perceberam que alguma coisa especial estava acontecendo, embora não soubessem exatamente o que era. Rafael começou a incluir Ângela em todos os aspectos da sua vida social, e fazia isso com um orgulho genuíno que surpreendia até mesmo ele próprio. Levou-a para jantares com amigos empresários, para eventos culturais, para exposições de arte, sempre apresentando-a como Ângela, a pessoa que mudou minha vida. Ele nunca tentou esconder a origem simples dela ou inventar uma história diferente. Pelo contrário, falava com admiração sobre a determinação dela, sobre os estudos que fazia à noite, sobre os sonhos que tinha de ter seu próprio negócio. Alguns amigos de Rafael estranharam no começo, principalmente porque estavam acostumados a vê-lo com mulheres do mesmo círculo social. Mas logo perceberam que Ângela tinha uma inteligência natural e uma educação refinada que ia muito além dos diplomas caros. Ela conversava sobre qualquer assunto com propriedade, fazia perguntas inteligentes e tinha aquele dom raro de fazer as pessoas se sentirem confortáveis na sua presença. Ângela, por sua vez, se adaptou gradualmente a esse mundo novo sem nunca perder a essência de quem era. Rafael fez questão de comprar roupas elegantes para ela, levou-a a salões de beleza caros, mas sempre respeitando o estilo pessoal dela e nunca tentando transformá-la em alguém que não era. Você já é perfeita do jeito que é, ele sempre dizia quando ela se mostrava insegura em algum evento social. Só estou dando para você as ferramentas que você merece ter. E realmente era assim que Ângela sentia. Não era como se Rafael estivesse tentando mudá-la, mas sim dando a ela acesso a um mundo que sempre existiu, mas que ela nunca teve oportunidade de conhecer. Ela se mantinha simples e autêntica, cumprimentando o porteiro do prédio com a mesma educação que usava com os empresários milionários, e isso encantava Rafael todos os dias. Em casa, eles criaram uma rotina doméstica que era ao mesmo tempo íntima e respeitosa. Ângela continuou cuidando da casa, mas agora não era mais trabalho, era cuidar do lar que estava construindo junto com o homem que amava. Rafael participava de tudo, desde a escolha dos móveis novos até o planejamento das refeições. Eles cozinhavam juntos nos fins de semana, com Rafael sempre disposto a aprender as receitas da família de Ângela. Quero conhecer todas as histórias que fizeram você ser quem você é, ele disse numa tarde de domingo, enquanto aprendia a fazer o pão de queijo que a mãe dela ensinou por telefone. Esses momentos simples se tornaram os mais preciosos para os dois, porque era quando se sentiam completamente livres para ser apenas um casal apaixonado, sem preocupações com o mundo exterior. Rafael também se interessou genuinamente pelos estudos de Ângela e pelos planos da confeitaria. Ele a acompanhava às vezes para a faculdade, esperando do lado de fora da sala quando ela tinha aulas importantes, e depois perguntava sobre tudo o que tinha aprendido. Ajudou ela a desenvolver um plano de negócios mais detalhado para a confeitaria, oferecendo conselhos práticos sobre gestão financeira e estratégias de mercado, mas sempre tomando cuidado para não impor suas ideias. Este é seu sonho, meu amor, ele sempre lembrava. Eu estou aqui para apoiar, não para tomar as decisões por você. Essa postura respeitosa
fez Ângela se sentir verdadeiramente empoderada, como se finalmente tivesse encontrado alguém que acreditava no seu potencial tanto quanto ela mesma acreditava. A conexão emocional entre eles se aprofundava a cada dia que passava. Rafael se abriu completamente sobre sua infância solitária, sobre a pressão de ter assumido os negócios da família muito jovem, sobre os relacionamentos superficiais que teve no passado, onde nunca conseguiu ser verdadeiramente ele mesmo. Ângela ouvia tudo com paciência e compreensão, oferecendo sempre palavras de carinho e uma perspectiva diferente que ajudava Rafael a fazer as pazes com seu próprio passado. Ela, por sua vez, contou sobre a luta da família no interior, sobre os sacrifícios que a mãe fez para dar educação para os filhos, sobre os medos e inseguranças que enfrentou ao vir sozinha para São Paulo. Rafael ouvia cada palavra como se fossem pérolas preciosas, entendendo que cada experiência difícil de Ângela tinha contribuído para formar a mulher extraordinária por quem tinha se apaixonado. Eles também descobriram juntos pequenas paixões que tinham em comum. Nos fins de semana, gostavam de visitar livrarias antigas, onde passavam horas folheando livros e discutindo sobre os autores preferidos de cada um. Rafael descobriu que Ângela tinha uma paixão secreta por poesia e começou a deixar livros de poemas na mesa de cabeceira dela, sempre com dedicatórias carinhosas na primeira página. Ângela ensinou Rafael a apreciar música popular brasileira, tocando violão nas noites de domingo e cantando as canções que aprendeu com o pai. "Você tem uma voz que acalma minha alma", Rafael disse numa dessas noites, deitado no sofá ouvindo ela cantar. "Parece que todas as preocupações do mundo desaparecem quando você canta." Por volta do terceiro mês de relacionamento, Rafael começou a falar sobre planos mais concretos para o futuro deles. Não eram promessas vazias ou declarações românticas feitas no calor do momento, mas conversas sérias sobre como queriam construir uma vida juntos. Ele falou sobre reformar a casa para que ela se sentisse mais dona do espaço, sobre viajar juntos para conhecer a família dela no interior, sobre a possibilidade de ela abrir a confeitaria num ponto comercial que ele conhecia e que seria perfeito para o tipo de negócio que ela sonhava. "Eu quero estar ao seu lado em todos os seus sonhos", Rafael disse numa noite enquanto caminhavam pelo jardim da casa de mãos dadas. "Quero ver você realizando tudo o que sempre quis, e quero fazer parte disso tudo." Ângela sentia como se o coração fosse explodir de tanta felicidade toda vez que ele falava assim, porque finalmente tinha encontrado alguém que não apenas dizia que a amava, mas mostrava esse amor através de ações concretas e planos reais para o futuro que iam construir juntos. O quarto mês de relacionamento trouxe uma descoberta que mudou tudo de uma forma que nenhum dos dois estava esperando. Ângela começou a perceber que algo estava diferente no seu corpo numa manhã de terça-feira, quando acordou com uma náusea estranha que não conseguia explicar. Primeiro pensou que podia ser algo que tinha comido no jantar da noite anterior, mas quando a sensação se repetiu na manhã seguinte e depois na outra, uma suspeita começou a tomar forma na sua mente. Ela tentou ignorar os sinais por alguns dias, porque a possibilidade que estava considerando parecia grande demais, importante demais para ser verdade. Mas quando percebeu que a menstruação estava atrasada há mais de 2 semanas, não teve mais como fugir da realidade que estava se desenhando na sua frente. Numa quinta-feira pela manhã, depois que Rafael saiu para uma reunião importante que não conseguiu cancelar, Ângela foi até a farmácia mais próxima e comprou 3 testes de gravidez diferentes. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a caixinha e o coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos na farmácia podiam ouvir. Voltou para casa e fez o primeiro teste no banheiro social do térreo, porque não conseguia subir até o quarto, que agora dividia com Rafael. Os 3 minutos de espera pareceram 3 horas, e quando apareceram as 2 linhas rosa no visor, Ângela teve que se segurar na pia para não desmaiar. Fez o segundo teste para ter certeza, depois o terceiro, e todos confirmaram a mesma coisa. Ela estava grávida do homem que amava mais do que tudo no mundo. As primeiras horas depois da descoberta foram uma montanha-russa emocional
que deixou Ângela completamente perdida entre a alegria e o terror. Por um lado, uma parte dela estava radiante com a ideia de gerar um filho de Rafael, de criar uma família com o homem que transformou sua vida em um conto de fadas. Ela sempre quis ser mãe, sempre sonhou em ter filhos para amar e cuidar da mesma forma carinhosa que sua própria mãe tinha cuidado dela. Mas, por outro lado, o medo tomava conta dos seus pensamentos de uma forma avassaladora. Como Rafael ia reagir? Eles ainda estavam no começo do relacionamento, mesmo que fosse um começo muito intenso e verdadeiro. Será que ele ia pensar que ela engravidou de propósito? Será que ia achar que era cedo demais para um compromisso tão sério? Essas dúvidas torturavam a mente de Ângela de uma forma que ela nunca tinha experimentado antes. Durante 3 dias, Ângela guardou o segredo para si mesma, tentando encontrar coragem e as palavras certas para contar para Rafael. Ela observava cada gesto dele, cada palavra, tentando decifrar qual seria a melhor forma de revelar a notícia. Rafael percebia que alguma coisa estava diferente, que ela estava mais quieta e pensativa do que o normal, mas atribuiu isso ao cansaço dos estudos e do trabalho. "Você está bem, meu amor?" ele perguntava com frequência, sempre tocando delicadamente o rosto dela com aquele carinho que a derretia por dentro. "Se estiver se sentindo sobrecarregada com alguma coisa, me conta. Estamos juntos nessa vida agora." E era exatamente essa preocupação genuína, essa parceria verdadeira que ele oferecia, que deu a Ângela a coragem que precisava para finalmente contar a verdade. Foi numa noite de domingo, depois de jantarem juntos e estarem relaxando no sofá assistindo a um filme, que Ângela finalmente encontrou o momento certo para falar. Rafael estava com a cabeça apoiada no colo dela, completamente relaxado e feliz, quando ela começou a fazer carinho no cabelo dele de uma forma diferente, mais pensativa. "Rafael, preciso te contar uma coisa importante", ela disse com a voz um pouco trêmula. Ele se endireitou imediatamente, percebendo pela seriedade do tom dela que não era algo trivial. "O que foi, meu amor? Você está me assustando." Ângela respirou fundo, juntou toda a coragem que tinha no coração e disse as palavras que iam mudar as vidas dos dois para sempre. "Estou grávida." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade, com Rafael olhando fixamente para ela, como se estivesse tentando processar o que tinha acabado de ouvir. A primeira reação de Rafael foi de choque total, como se o mundo tivesse parado de girar por alguns segundos. Ele ficou em silêncio, com os olhos arregalados tentando absorver a magnitude daquela informação. Ângela observava cada microexpressão no rosto dele, com o coração na boca, esperando qualquer sinal que indicasse o que ele estava sentindo. Por um momento terrível, ela achou que ele ia ficar bravo ou decepcionado, mas então viu algo completamente diferente acontecendo. Os olhos de Rafael começaram a brilhar de uma forma que ela nunca tinha visto antes, e um sorriso lento e emocionado começou a se formar nos lábios dele. "Sério?" ele perguntou com a voz embargada, como se ainda não conseguisse acreditar. "Você tem certeza?" Quando Ângela assentiu com a cabeça, Rafael a puxou para um abraço tão forte e cheio de amor que ela soube na mesma hora que tudo ia ficar bem. "Meu Deus, Ângela, você não faz ideia de como estou feliz", Rafael disse com lágrimas escorrendo pelo rosto, segurando o rosto dela entre as mãos. "Um filho nosso, um bebê que vai carregar o melhor dos dois. Isso é o presente mais incrível que você podia me dar." A forma como ele falou, com tanta emoção genuína e alegria pura, fez todas as preocupações de Ângela desaparecerem como neve no sol. Ele não estava pensando em problemas ou complicações, estava pensando apenas no milagre que estava acontecendo entre eles. "Você não está com medo?" ela perguntou, ainda precisando de mais certeza. "Não somos casados, ainda é cedo no nosso relacionamento." Rafael a interrompeu com um beijo apaixonado, depois segurou as mãos dela e olhou diretamente nos olhos dela. "Ângela, eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. Um filho nosso não é um problema, é a materialização do nosso amor. E quanto a casamento, se você quiser, podemos resolver isso amanhã mesmo." Os dias que se seguiram ao anúncio da gravidez foram repletos de planejamento, sonhos
e uma felicidade que parecia irradiar dos dois como luz pura. Rafael se transformou no futuro pai mais dedicado e cuidadoso que Ângela podia imaginar. Ele comprou todos os livros sobre gravidez que encontrou, marcou consultas com os melhores obstetras da cidade e começou a pesquisar sobre decoração de quarto de bebê com uma empolgação que fazia Ângela rir de tanto amor. Não importa se vai ser menino ou menina, ele dizia enquanto folheava revistas de decoração. Nosso filho vai ter o quarto mais lindo do mundo. Eles passavam horas conversando sobre nomes, sobre que tipo de pais queriam ser, sobre os valores que iam ensinar para a criança. Rafael falava sobre querer dar ao filho a infância feliz e cheia de carinho que ele mesmo não teve. E Ângela se derretia de emoção vendo o homem que amava se preparando com tanto amor para ser pai. Era como se a gravidez tivesse coroado de vez o amor dos dois, provando que o que sentiam um pelo outro era forte o suficiente para criar uma nova vida e uma nova família, baseada no amor verdadeiro e no cuidado mútuo. A felicidade perfeita que Rafael e Ângela estavam vivendo foi brutalmente interrompida numa manhã de segunda-feira, quando Helena Cordeiro, mãe de Rafael, retornou inesperadamente de uma viagem de 3 meses pela Europa. Helena era uma mulher elegante e imponente, acostumada a ter controle sobre todos os aspectos da vida da família, especialmente da vida do filho único, que sempre foi o centro das suas atenções e ambições. Ela chegou de táxi direto do aeroporto, sem avisar, carregando malas caras e aquela postura altiva de quem não aceita contrariações. Rafael e Ângela estavam tomando café da manhã juntos na cozinha quando ouviram o barulho da chave girando na fechadura da porta principal. Minha mãe, Rafael murmurou empalidecendo na mesma hora, porque sabia que aquele momento ia chegar mais cedo ou mais tarde, mas não se sentia preparado para enfrentá-lo. Helena entrou na casa como um furacão, chamando pelo filho em voz alta, claramente irritada por ter encontrado as luzes acesas e sinais de que alguém estava morando ali além de Rafael. Quando chegou à cozinha e viu Ângela sentada à mesa como se fosse dona do lugar, usando um roupão de seda que claramente pertencia ao guarda-roupa feminino caro, a expressão no rosto dela mudou para uma frieza glacial que fez a temperatura do ambiente despencar instantaneamente. Rafael, o que significa isso? Ela perguntou com a voz cortante, apontando para Ângela como se ela fosse um objeto fora do lugar. Rafael se levantou imediatamente tentando manter a calma, mas Ângela podia ver a tensão tomando conta do corpo dele. Mãe, eu queria ter contado antes, mas você estava viajando. Esta é Ângela, a mulher que eu amo, e nós estamos morando juntos. A revelação caiu como uma bomba no meio da cozinha, e Helena precisou se apoiar no balcão para não cambalear. A mulher que você ama, morando juntos, ela repetiu com incredulidade, como se as palavras não fizessem sentido na sua cabeça. Rafael, você enlouqueceu? Ela é a empregada, trabalhava para nós. Ângela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago ao ouvir o desprezo na voz da mulher, a forma como ela falou empregada, como se fosse uma palavrinha suja. Rafael deu um passo à frente, colocando-se entre a mãe e Ângela num gesto protetor. Ela não é mais empregada de ninguém, mãe. Ângela é minha companheira, é a pessoa mais importante da minha vida, e você vai tratá-la com respeito. Mas Helena não estava disposta a ouvir razões, especialmente não quando se tratava do futuro do filho único que sempre planejou ver casado com uma mulher do mesmo nível social. Respeito? Rafael, acorde para a vida, Helena gritou, perdendo completamente a compostura elegante que sempre mantinha. Essa mulher se aproveitou da sua ingenuidade. Ela trabalhava aqui, conhece nossa situação financeira e obviamente viu uma oportunidade de ouro para garantir o futuro dela. Você não consegue enxergar que está sendo usado? As palavras cruéis atingiram Ângela como facadas no coração, porque tocavam exatamente nas inseguranças que ela às vezes sentia, mesmo sabendo que o amor de Rafael era verdadeiro. Senhora Helena, não é assim. Ângela tentou se defender com a voz trêmula, mas a mulher a cortou com uma frieza devastadora. Não me chame de senhora Helena. Você esqueceu seu lugar, menina. E não tente me enganar com essa cara de inocente, porque mulheres como você eu conheço de longe.
Interesseiras que se fazem de santinhas para fisgar homens ricos e ingênuos. A situação piorou drasticamente quando Rafael, numa tentativa desesperada de fazer a mãe entender a seriedade do relacionamento, revelou que Ângela estava grávida. Mãe, pare com isso. Ângela está esperando um filho meu. Nós vamos nos casar e constituir uma família. Você precisa aceitar isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e Helena ficou tão pálida que parecia ter visto um fantasma. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz estava carregada de uma frieza e uma crueldade que Ângela jamais imaginou que pudessem existir. Agora tudo faz sentido, Helena disse devagar, como se estivesse montando um quebra-cabeça diabólico na sua cabeça. Ela planejou tudo desde o começo. Trabalhou aqui durante 2 anos estudando você, esperando a oportunidade perfeita, e quando conseguiu te seduzir, garantiu a gravidez para te prender de vez. É o golpe mais antigo do mundo, Rafael, e você caiu como um patinho. As palavras de Helena foram como um veneno que começou a se espalhar pelo ambiente, plantando sementes de dúvida em lugares que antes eram ocupados apenas pela certeza do amor. Ângela tentou rebater as acusações, explicar que nunca teve segundas intenções, que se apaixonou de verdade sem planejar nada disso, mas cada palavra que dizia parecia apenas confirmar na mente distorcida de Helena que ela era uma manipuladora habilidosa. Veja como ela é esperta, Helena disse para Rafael, apontando para Ângela como se ela fosse uma evidência em um tribunal. Até as lágrimas parecem sinceras. Mulheres assim sabem exatamente como apertar os botões emocionais dos homens para conseguir o que querem. E o que ela quer é óbvio. Nosso dinheiro, nossa posição social, uma vida de luxo que nunca poderia ter trabalhando honestamente. O que mais doía em Ângela era ver Rafael começando a ficar dividido entre a mulher que amava e a mãe que sempre foi a figura mais importante da sua vida. Helena conhecia o filho como ninguém e sabia exatamente quais argumentos usar para plantar dúvidas na mente dele. Rafael, você sempre foi um homem inteligente nos negócios, mas quando se trata de mulheres, você é ingênuo como uma criança. Ela continuou o ataque psicológico. Lembra da última vez que se envolveu seriamente com alguém? Lembra como sofreu quando descobriu que ela só estava interessada no seu dinheiro? E agora você está cometendo o mesmo erro, só que dessa vez é muito pior, porque tem uma criança envolvida. Cada palavra era calculada para atingir os pontos mais vulneráveis de Rafael, explorando traumas antigos e inseguranças que ele pensava ter superado. O momento mais devastador chegou quando Helena se virou diretamente para Ângela e fez a pergunta que ia destruir tudo. Me responda uma coisa, querida, ela disse com um sorriso falso e venenoso. Se meu filho fosse um homem pobre, se trabalhasse numa fábrica ganhando salário mínimo, se morasse numa casa simples num bairro qualquer, você ainda estaria aqui declarando esse amor todo? Você ainda teria engravidado dele? Ou só se interessou porque sabia que ele pode dar para você e para seu filho uma vida de luxo que vocês jamais teriam de outra forma? A pergunta ficou suspensa no ar como uma nuvem tóxica, e mesmo Ângela, sabendo no fundo do coração que amava Rafael, independentemente de qualquer coisa material, a forma cruel como a pergunta foi feita a deixou sem palavras por alguns segundos fatais. Foi nesse momento de hesitação que Rafael interpretou como uma confirmação das suspeitas que a mãe tinha plantado na sua cabeça. Você não vai responder? Ele perguntou com a voz cheia de dor e decepção, olhando para Ângela como se estivesse vendo uma estranha. Meu amor, claro que eu te amaria de qualquer jeito, Ângela respondeu desesperadamente, mas era tarde demais. A dúvida já tinha se instalado no coração de Rafael como um parasita, alimentada pelos medos antigos de ser usado por causa do dinheiro. Como eu posso ter certeza disso? Ele perguntou, e essas palavras quebraram o coração de Ângela em 1000 pedaços. Depois de meses de amor puro e verdadeiro, depois de terem construído juntos uma intimidade e uma confiança que ela achava inquebráveis, o homem que amava mais do que a própria vida estava duvidando dela, questionando a sinceridade de sentimentos que ela sempre ofereceu de forma transparente e honesta. Naquele momento terrível,
Ângela percebeu que às vezes o amor não é suficiente para vencer os preconceitos do mundo e as manipulações de pessoas que preferem destruir a felicidade dos outros a aceitar que podem estar erradas. A dor que Ângela sentiu ao ouvir a dúvida na voz de Rafael foi maior do que qualquer coisa que já tinha experimentado na vida. Era como se tudo o que tinham construído juntos, todos os momentos de intimidade e confiança, todas as palavras de amor sussurradas na madrugada, tivessem sido apagados com uma única pergunta cruel. Ela olhou para o homem que carregava o filho dela no ventre e viu um estranho, alguém que tinha permitido que palavras venenosas destruíssem a fé que deveria existir entre duas pessoas que se amam de verdade. Se você precisa de provas do meu amor depois de tudo que vivemos juntos, então talvez sua mãe esteja certa sobre uma coisa, Ângela disse com a voz quebrada, mas ainda mantendo a dignidade que sempre a caracterizou. Talvez nós dois estejamos nos iludindo sobre o que realmente temos. Sem conseguir olhar mais um segundo para Rafael, Ângela subiu para o quarto que tinha sido deles e começou a fazer uma mala com as poucas coisas que realmente eram suas. Suas mãos tremiam enquanto dobrava as roupas simples que trouxe de casa, deixando para trás todos os vestidos caros e presentes que Rafael tinha dado para ela. Não queria levar nada que pudesse ser interpretado como interesse material, mesmo que isso significasse sair da casa praticamente apenas com a roupa do corpo. Rafael apareceu na porta do quarto no momento em que ela fechava a mala, com o rosto destruído pela dor e pelo arrependimento. Ângela, por favor, não vá embora assim, ele implorou. Podemos conversar, podemos resolver isso. Mas ela balançou a cabeça com uma tristeza infinita nos olhos. Não tem o que resolver, Rafael. Sua mãe conseguiu plantar na sua cabeça exatamente a dúvida que ela queria. E se você acredita mesmo que sou capaz de fingir amor para conseguir dinheiro, então você nunca me conheceu de verdade. Ângela saiu da mansão carregando apenas uma mala pequena e o coração despedaçado, caminhando até a avenida principal, onde pegou um táxi que a levou direto para a rodoviária. Sua intenção era voltar para Minas Gerais, para a casa da mãe, para longe de São Paulo e de todas as lembranças dolorosas que a cidade agora representava. Na rodoviária, ela comprou uma passagem para a primeira viagem disponível e ficou sentada na sala de espera com a mão instintivamente sobre a barriga que ainda não mostrava sinais visíveis da gravidez, conversando mentalmente com o bebê que crescia dentro dela. Seu pai é um homem bom, ela sussurrou. Mas às vezes as pessoas boas fazem escolhas erradas quando estão com medo. Enquanto isso, na mansão dos Cordeiro, Rafael estava vivendo o pior momento da sua vida adulta. Depois que Ângela saiu, Helena tentou consolá-lo dizendo que tinha feito a coisa certa, que tinha salvado o filho de um golpe elaborado, mas Rafael não conseguia sentir nada além de um vazio devastador no peito. Ele subia para o quarto que tinha compartilhado com Ângela, e ainda podia sentir o perfume dela, impregnado nos lençóis, ainda podia ver os livros que ela estava lendo na mesa de cabeceira, ainda podia sentir a presença dela em cada canto daquele espaço, que agora parecia morto e sem vida. Foi então que Rafael encontrou uma carta que Ângela tinha deixado na mesa de cabeceira, escrita à mão com aquela caligrafia caprichada que ele sempre admirou. Meu amor, dizia a carta, sei que quando você ler isso eu já vou ter ido embora, mas preciso que você saiba que cada momento que vivi ao seu lado foi verdadeiro. Me apaixonei por você não pelo dinheiro que tem, mas pelo homem gentil que preparava café para mim todas as manhãs, pelo homem que ouvia meus sonhos como se fossem os mais importantes do mundo, pelo homem que me fez acreditar que merecia ser amada. Nossa bebê vai nascer sabendo que foi concebida no amor verdadeiro, mesmo que esse amor não tenha sido forte o suficiente para resistir às dúvidas. Te amo e sempre vou amar, não importa o que aconteça. Ângela. Ao ler essas palavras, Rafael sentiu como se uma cortina tivesse sido retirada da sua frente, revelando a verdade que sempre esteve ali, clara como o dia. Ele tinha cometido o maior erro da sua vida ao duvidar da mulher que o amava de forma pura e incondicional. Rafael saiu de casa como um louco, dirigindo em alta velocidade até a rodoviária.
rezando para chegar a tempo de impedir que Ângela fosse embora para sempre. Quando chegou ao terminal, procurou desesperadamente por ela entre centenas de pessoas, até que finalmente a viu sentada numa cadeira próxima à plataforma de embarque, com a mala ao lado e uma expressão de tristeza profunda no rosto. Ele correu até ela, sem se importar com as pessoas que olhavam, sem se importar com mais nada que não fosse reconquistar o amor da sua vida. "Ângela!" ele gritou, e ela se virou surpresa ao ouvir a voz dele. "Por favor, me perdoa. Eu fui um idiota, um covarde. Sei que você me ama de verdade, sempre soube, mas deixei o medo e as palavras da minha mãe me confundirem." Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Rafael se ajoelhou ali mesmo, na frente de centenas de desconhecidos, e pediu a mão de Ângela em casamento. "Casa comigo, Ângela. Vamos criar nosso filho juntos. Vamos construir a família que sempre sonhamos. Não me importa o que ninguém pensa ou fala. Só me importa você e o nosso amor." 6 meses depois daquele dia dramático na rodoviária, a vida de Rafael e Ângela tinha se transformado numa história de amor ainda mais bonita e sólida do que antes da crise. O casamento aconteceu numa cerimônia simples e emocionante, numa igreja pequena do bairro onde Ângela cresceu, com a presença da família dela de Minas Gerais e alguns amigos próximos de Rafael. Ela estava com 5 meses de gravidez, radiante num vestido branco simples que destacava a barriga redondinha. E Rafael não conseguia parar de sorrir e chorar de emoção ao mesmo tempo. Durante os votos que escreveram juntos, Rafael pediu desculpas publicamente pelo momento de fraqueza e prometeu nunca mais permitir que qualquer pessoa ou circunstância abalasse a confiança que deveria existir entre eles. "Você me ensinou o que é o amor verdadeiro", ele disse com a voz embargada, "e prometo passar o resto da vida mostrando que sou digno desse amor." A mudança mais surpreendente de todas aconteceu na relação entre Ângela e Helena. Após o casamento, quando ficou claro que o filho não ia voltar atrás na decisão e que Ângela realmente estava ali para ficar, Helena decidiu conhecer melhor a nora que tanto tinha rejeitado no primeiro momento. O que ela descobriu a deixou profundamente envergonhada das palavras cruéis que tinha dito. Ângela não apenas perdoou os ataques do passado com uma generosidade que Helena nunca tinha visto, como também cuidou da sogra durante uma gripe forte no 2º mês depois do casamento, demonstrando a mesma dedicação carinhosa que sempre teve com todas as pessoas da sua vida. "Eu estava errada sobre você", Helena admitiu numa tarde, quando estavam preparando o enxoval do bebê juntas. "Você ama meu filho de verdade, e ele nunca foi tão feliz quanto é agora. Peço perdão pelas coisas terríveis que disse." A confeitaria dos sonhos de Ângela se tornou realidade 3 meses antes do nascimento da bebê. Rafael a ajudou a encontrar o ponto comercial perfeito numa rua movimentada de Vila Madalena, mas fez questão de que todo o planejamento e execução fossem responsabilidade dela. "Este é seu sonho, meu amor, e você merece realizá-lo com suas próprias mãos", ele sempre dizia quando ela tentava incluí-lo mais nas decisões do negócio. A confeitaria da Ângela se tornou rapidamente um sucesso no bairro, conhecida pelos bolos caseiros, feitos com receitas da família dela, e pelo atendimento carinhoso que fazia todos os clientes se sentirem em casa. Rafael ia lá todos os dias depois do trabalho, não como sócio ou investidor, mas como um marido orgulhoso que gostava de ver a esposa realizando seus sonhos independentemente. O nascimento de Helena, nome escolhido em homenagem à avó que tanto mudou depois que conheceu Ângela de verdade, foi um momento de pura magia que uniu definitivamente toda a família. Rafael estava presente na sala de parto, segurando a mão de Ângela durante todo o trabalho de parto, sussurrando palavras de encorajamento e amor. Quando a bebê finalmente chegou, chorando forte e com os pulmões cheios de vida, Rafael chorou tanto que o médico brincou dizendo que nunca tinha visto um pai tão emocionado. A pequena Helena nasceu com os olhos escuros do pai e o sorriso doce da mãe, e desde o primeiro momento mostrou ter herdado a personalidade carinhosa dos dois. Helena, a avó que estava na sala de espera, chorou de emoção quando segurou a neta pela primeira vez. "Ela é perfeita", sussurrou, "igualzinha à mãe."
Nos primeiros meses de vida da bebê, a Casa dos Cordeiros se transformou num verdadeiro ninho de amor e cuidado. Rafael se revelou um pai extremamente dedicado, acordando de madrugada para ajudar com as mamadas, trocando fraldas com a habilidade de quem sempre fez aquilo e passando horas conversando com a filha como se ela entendesse cada palavra. Ângela observava o marido com a filha e sentia o coração transbordar de gratidão pelo presente que a vida tinha dado para ela. A família que sempre sonhou em ter estava ali, completa e feliz, construída sobre a base sólida do amor verdadeiro que tinha resistido a todas as tempestades. Helena Avó se tornou a vovó mais coruja do mundo, sempre oferecendo para cuidar da neta, para que Rafael e Ângela pudessem ter momentos românticos sozinhos. Numa manhã de domingo, quando a pequena Helena completou 6 meses, Rafael acordou antes de Ângela e ficou observando as duas dormindo ao lado dele na cama. A esposa estava com a bebê aninhada no braço, as duas com a mesma expressão serena de paz no rosto, e naquele momento, Rafael entendeu que tinha nas suas mãos o tesouro mais precioso do universo, uma família construída no amor verdadeiro. Obrigado, Deus, por me dar uma segunda chance de ser feliz, ele sussurrou, beijando delicadamente a testa de Ângela sem acordá-la. Obrigado por me ensinar que o amor verdadeiro existe e que vale a pena lutar por ele. Quando Ângela acordou e viu o marido olhando para elas com aquele sorriso apaixonado, ela soube que tinham conseguido criar algo eterno e inquebrantável, uma família onde o amor vencia qualquer obstáculo e onde cada novo dia trazia a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar, uns nos braços dos outros para sempre. E assim chegamos ao final desta história linda, que nos mostrou que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer obstáculo, por maior que ele pareça. A jornada de Ângela e Rafael nos ensina que às vezes o destino coloca pessoas no nosso caminho de formas que jamais imaginaríamos, e que um simples acidente pode ser o começo de uma transformação completa em nossas vidas. Ângela nos mostrou que a verdadeira riqueza não está no dinheiro que temos no banco, mas na pureza do coração e na capacidade de amar sem esperar nada em troca. Ela enfrentou preconceitos, dúvidas cruéis e momentos de profunda dor, mas nunca perdeu a essência de quem era. Uma mulher forte, determinada e cheia de sonhos. Rafael, por sua vez, aprendeu que às vezes precisamos ter a coragem de ir contra tudo e todos para defender o que realmente importa, e que o amor verdadeiro vale mais do que qualquer aprovação social. A história deles nos lembra que todos merecemos uma segunda chance, que é possível perdoar e recomeçar, e que uma família construída no amor sincero é o bem mais precioso que podemos ter nesta vida. Helena, que começou como antagonista, descobriu que às vezes nossos preconceitos nos impedem de enxergar a beleza das pessoas, e que nunca é tarde para pedir perdão e abrir o coração para o novo. Que a história de Ângela e Rafael inspire você a acreditar no poder do amor verdadeiro, a nunca desistir dos seus sonhos e a sempre dar valor às pessoas que colocam amor genuíno em nossas vidas. Lembre-se de que, assim como aconteceu com eles, os melhores momentos da nossa vida às vezes chegam quando menos esperamos, disfarçados de situações simples que podem mudar tudo para sempre. Antes de me despedir, quero agradecer imensamente cada um de vocês que chegou até aqui comigo. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixa um like aí embaixo para me mostrar que vocês gostaram. Compartilha com aquela pessoa especial, que também precisa acreditar que o amor verdadeiro existe. Se ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que estão vindo por aí. Conta aí nos comentários qual foi o momento da história que mais te emocionou. E me diz também de qual cidade você está me acompanhando hoje. Adoro saber que nossas histórias chegam em cantinhos diferentes do nosso Brasil e do mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor, muita paz, e que vocês sempre encontrem motivos para acreditar que os melhores dias da vida ainda estão por vir. Um abraço carinhoso do seu amigo aqui e até a próxima história.